Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje daremos aqui continuidade à nossa série, não é, sobre a história da cultura e das etnias, retomando aqui a nossa série, não é, que foi paralisada aí no final do último ano, né, agora de 2021, para férias, aí estamos retornando agora no mês de fevereiro de 2022, dando continuidade aqui à nossa série, né? No nosso último episódio, nós abordamos aqui a respeito dos ditos babilônicos, aquele povo o qual, digamos, é conhecido, né, historicamente como a meretriz dentre as culturas, né, a mais depravada, a mais, digamos, bizarra ou mesmo aí decadente, né, entre as culturas do mundo antigo, a qual chegou aos extremos, digamos, de promiscuosidade, de multiculturalismo, né, que enfim levou a população a um estado, digamos, quase animalesco, né, em relação ao comportamento humano, né, em relação à escravidão, inclusive mental, né, e civilizacional, a qual, digamos, acabou por despertar aí, digamos, revolta, né, de outros povos, inclusive de seus próprios cativos, né, os quais ali não suportavam aquela situação, né, enfim, aquela mistura ali, aquele ímpeto, digamos, de forçar, digamos, aquela libertinagem, não é, a fim de mesclar aquelas culturas ali muito bem definidas, né, as quais não queriam participar, digamos, desta sopa promíscua, né? E o que ocorre, digamos, é que os babilônicos aí eles cairão, né, pelas mãos aí dos medas e dos persas, né? E hoje nós justamente vamos falar aí sobre estes povos, né, com exclusividade aí para os persas. Este império aí que é talvez um dos mais conhecidos aí do mundo antigo, né, citado inclusive na Bíblia, né, como libertadores, digamos, né, do povo judeu, né, o qual era mantido cativo, né, pelos babilônicos. Então nós vamos conversar um pouco aqui a respeito deles, né, falar um pouco dos detalhes desta cultura, né, uma cultura realmente riquíssima, a qual ainda hoje alguns de seus detalhes, digamos, ainda estão presentes na nossa própria cultura, no nosso próprio imaginário, né? Assim como também, digamos, vamos falar aqui sobre suas conquistas, né? Sobre a sua forma de convivência civilizacional, a qual, digamos, era, vamos dizer assim, se pudermos pensar, não é, aquela questão relacionada a haréns, relacionada, digamos, a, vamos dizer assim, o tipo de vida muito parecido com o que hoje os povos do Oriente Médio possuem, porém com uma questão religiosa, uma questão étnica e de mito fundador completamente diferente, né, muito mais próxima a alguns povos que nós conhecemos hoje aqui no Ocidente, inclusive, né? Mas falaremos aí justamente dos persas hoje, né? Então convido vocês aí a, no caso, participarem aqui deste nosso capítulo, né? Acompanhem aí, se puderem deixar um like, agradecemos. Bom, então segurem-se e vamos começar o nosso episódio de hoje. Bom, quando falamos aqui a respeito dos Medas, né, ao todo, vamos dizer assim que os Medas eles são, digamos, uma espécie de conglomerado de tribos, né, as quais viviam ali no norte, digamos, da região da Mesopotâmia, onde hoje ali conhecemos como o Irã, né, ali aquela região do Irã, do Afeganistão, digamos, né, aquela região ali onde hoje nós conhecemos como estes países, não é? Era uma região, digamos, mais afastada, não é, da Mesopotâmia. Vamos dizer assim que os Medas, diferentemente aí de outros povos, né, eles iniciaram-se, digamos, como nômades, né? Eram pequenas tribos aí que elas se fixam em alguns locais, têm costumes próprios, não é, até muito parecidos aí com os nossos, digamos, de produzir ali os seus alimentos, né, no caso criarem os seus animais ali, né, no caso bovinos, enfim, aves, entre outros, né, os quais eles se alimentavam, enfim,
tinham ali peles, né, entre outros, para se aquecerem no inverno, né? Povos os quais viviam, digamos, em estepes, né, em locais um pouco mais desolados. Por isso até inclusive a sua indumentária, né, ela é muito rica em questão de vestes, né, panos, entre outros, né, os quais utilizam-se, né, inclusive com muita indumentária, muitos acessórios em relação a ouro, a pedras preciosas, né, as pessoas as quais elas valorizam muito essa questão da indumentária, né, até voltada a essa questão de protegerem-se do sol, né, e da desolação da estepe. Então, além disso, né, esses Medas eram um povo, digamos, muito arraigado, digamos, a seus princípios, né? Até o importante para que se entenda como essa civilização, digamos, a forma como ela se organiza, né? Nós temos que entender primeiro a crença, né, que rege, digamos, os Medas como um todo, né, essas tribos, né? Diferentemente aí dos pagãos da região central da Mesopotâmia, né, os quais eles praticavam ali sacrifícios e outras ritualísticas escatológicas, né, visto aí os próprios babilônicos, né, que, enfim, cometiam desde, enfim, estupros até, digamos, assassinatos e outros, né? As tribos ali sobre a égide, digamos, dos ditos Aquemênidas, né, elas praticavam uma crença conhecida como zoroastrismo, né, porque dentre eles, ali dentre os Medas, existiu, digamos, uma espécie de monge, vamos dizer monge, né, mas um eremita conhecido como Zaraustra, né, alguns conhecem como Zaraustra ou como Zoroastro, alguns chamam, que era uma espécie de sortista, vamos dizer assim, uma pessoa que ela adivinhava a sorte ali das pessoas, que, enfim, ele, digamos, fazia essas previsões, né, como uma espécie de vidente ou algo parecido, né. E essa crença, digamos, o zoroastrismo, né, ela era baseada nos ensinamentos do dualismo, né, que a gente diz aí o bem, né, ou Aura Mazda, que eles conheciam, ou então o mal, que era Arimã, né? No caso você tinha essas duas diferenças, né? Esse dualismo. Então eles tinham já, digamos, uma compreensão um pouco, vamos dizer, rasa, mas uma compreensão bem mais específica de bem e de mal, digamos, num contexto de convivência, né? Um pouco diferentemente ali dos hebreus, no caso, né? Dos judeus, que tinham aquele conhecimento ali provindo de Deus, né? Uma relação muito mais institucionalizada do bem e do mal, né? No caso dos Medas, eles tinham essa questão desse dualismo, né? Então o zoroastrismo, ele, não vamos dizer que ele seja parecido, são coisas muito diferentes, mas digamos que ali a dinâmica, né, de dualismo bem e mal, ela existe. Então ela está presente, digamos, na cultura dos Medas, né? E através dessa questão do sortismo, não é, começa a surgir essa coisa da religião, vamos dizer assim, uma espécie de crença, né, da adivinhação, né? E podemos dizer aí que alguns povos da atualidade, inclusive aí os próprios ciganos, né, eles descendem de certa forma dos Medas, né? Inicialmente aí, que são essas tribos que elas começaram ali nessa crença do zoroastrismo, né, do esoterismo, né, das adivinhações, né, previsões, entre outros, né, essa questão ali do sortismo em si, né. Então provém, digamos, dessa região, né, dos persas, vamos dizer assim. E vamos dizer, né, que esses preceitos, né, que regiam esse mito fundador, né, dos persas, ali, dos Medas, né, que é, digamos, ali o zoroastrismo, né, envolve ali o bom pensamento, né, uma espécie de verdade perfeita, uma busca por essa verdade perfeita, né, uma espécie de devoção benfeitora, tá, um governo desejável, o qual, digamos, seguisse esse preceito, né, essa premissa do próprio zoroastrismo, a plenitude em relação à convivência humana, em relação à sua própria condição como ser humano, né, e a busca por uma espécie de imortalidade em vida, né, que a sua identidade, ela, digamos, prevalecesse além, né, da sua própria vivência em si.
Isso faz, digamos, com que esses povos, os Medas, eles se destaquem em relação a outros povos, né? Em relação ao ordenamento, principalmente, e estabilidade civilizacional, né? Isso até em um período aí onde, obviamente, bizarrices ocorriam em reinos vizinhos, né? Então, vamos dizer que esse contexto, né, ele vai dar aí, digamos, um impulsionamento inicial, né, para que os Medas, para que aí essas tribos, elas comecem a se organizar em torno, digamos, dessa premissa espiritual. Tá, isso basicamente é um diferencial, vamos dizer, né? Um outro fator o qual destacava também eles, né, vinha a ser uma espécie de tolerância em relação ao cosmopolitismo, né? A gente pode ver que o sortismo ele não é, digamos, fixo em relação a uma doutrina, digamos, vamos dizer assim, extremamente ímpar, né? Ela é, vamos dizer assim, que digamos ela é um pouco maleável, né? Então eles eram tolerantes, digamos, ao cosmopolitismo, desde que, diferentemente dos babilônicos, que forçavam uma espécie de sopa cultural, um multiculturalismo forçado, no caso deles, por ser uma espécie de cosmopolitismo, eles aceitavam, digamos, outras crenças, né, desde que os mitos fundadores dessas crenças, né, viessem de alguma forma estar ligados às premissas do zoroastrismo. Então tinha que estar lá dentro dessa crença, desse aliado, esse dualismo bem e mal. Então não adiantava uma crença, digamos, algum povo lá tentar se aliar a eles, cometendo a mesma bizarrice que alguns povos cometiam. Então, obviamente, eles não seriam aceitos naquele meio ali, eles não aceitavam algo que estivesse fora do dualismo bem e mal. Obviamente, então, digamos que várias outras crenças e culturas se aliaram aos persas justamente por compactuarem de princípios, né? Eles tinham um pensamento meio que voltado a essa questão, né? E essas características de crença e comportamento baseado em preceitos, né, eles seriam decisivos aí em relação a toda a arte, né, a arte persa, que ela é muito rica, por sinal, em indumentária, em cores, né, algo muito vivo, muito assim expressivo, né, em questão da própria militaria em si, por terem uma espécie de exército, de corpo militarístico, vamos dizer assim, de etnias diferentes, né, algo, vamos dizer, novo para aquele período, né? E a própria questão de vida social também, uniões, casamentos, né? Digamos ali, vamos dizer, uniões entre casais, né? Enfim, etnias até mesmo diferentes, né? Sobre premissas parecidas, né? Para este povo, né? O qual o seu primeiro líder, né? Descendente aí de uma tribo de nômades chamados Pársias, né? Viesse aí a batizar um futuro império conhecido aí como Pérsia, né? Então, vamos dizer que é desses Medas que este indivíduo ele vai vir aí proveniente de uma tribo e fundar aí um dos impérios que viria a ser aí talvez se não, né, um dos maiores impérios aí que o mundo antigo já conhecera. Bom, e o que falar aí a respeito deste jovem, né, conhecido aí como Ciro, né? Ciro ele era proveniente de uma dessas tribos, né, Medas, né, que era conhecida aí como Pársias, né. Entre outras tribos ali existiam os próprios Maráfios, os Máspios, os Pantaleus, os Perúcios. Existiam várias tribos, digamos, naquela região ali que compunham, né, este grupo, né, étnico conhecido ali como Medas, né? E o que acontecia? Esses grupos, até aquele momento, eles não tinham, digamos, uma organização, vamos dizer, identitária, embora todo o seu arcabouço cultural já estivesse muito bem fundado, né? Quem vai, digamos, fincar essa pilastra inicial, quem irá ali bater a primeira, vamos dizer assim, o primeiro estalar de estacas, digamos, criar ali o primeiro pilar, né, da própria identidade persa mesmo, vem a ser esse jovem chamado Ciro. Ciro, ele identificou, né, essa, digamos, essa identidade em comum, né, este mito fundador, no caso o próprio zoroastrismo em si, essa questão do dualismo, que unia ali essas tribos, né. Então, digamos que ele vai utilizar, obviamente, dessa premissa, deste início, né, para poder justamente organizar
né, todo esse grupo étnico, né, em uma, vamos dizer assim, um reino de início, né. Então o que acontece? Ele se destaca como um diplomata, como uma pessoa comunicativa, alguém que, digamos, une, né, os clãs. Ele consegue realizar este feito, né, ali unindo os maráfios, os máspios, os próprios pársias, que era a tribo a qual ele provinha, né, os pantialeus, enfim, todos eles acabam se unindo, né, justamente sob uma única bandeira, né. E levando essa importância, né, do mito fundador, né, como um elemento de união, né, destes povos aí dispersos, esse jovem, não é, o Ciro, ele não somente ele organiza um povo, né, dando-lhe ali um centro identitário, né, aquela questão ali do que é ser, digamos, um persa, né, que é ser, digamos, um povo ali das estepes, um povo ali, digamos, forte, né. E essa identidade ela não inclui somente, digamos, esse centro identitário, não vai incluir somente sacerdotes, né, que serão sacerdotes ligados ao zoroastrismo, ao suertismo, né, como também administradores, lembrando que os persas, eles, diferentemente de outros povos, eles adotam um sistema conhecido como satrapia, né, do qual eles nomeiam ali familiares, digamos, pessoas fiéis, né, a eles como espécies de governantes locais, como subgovernantes, digamos, né, ali uma espécie de início do que viria a ser uma descentralização de poder, né, o que é bem interessante. Eles criam esse cargo conhecido como sátrapa, né, e os mais diversos ofícios, né, desde ferreiros, enfim, curandeiros, ali no caso dançarinas, né, profissionais ali de vida fácil, né, vamos dizer, artesãos, enfim, os mais diversos ofícios, né, relacionados a uma arte ligada ao dualismo, né, assim como também um exército profundamente fiel e combativo, né. Os persas, eles desenvolvem uma força militar considerável, uma vez ali que eles têm conhecimento sobre a forja de metais, digamos, já tem ali uma certa, vamos dizer assim, uma certa organização bélica, né, algo interessante para a época. Então eles conseguem formar o que viria a ser um embrião de uma espécie de exército multiétnico, né, uma vez que são várias tribos juntas ali, às vezes até com, vamos dizer assim, constituições diferentes, não é? Então você tem uma espécie de exército multiétnico, né? Some-se a isso aí o fator de que o rei persa ele utilizava aí o mínimo possível de escravos, algo que para a época era algo realmente diferente, né? Quando você pegava aí monarcas, até reis, até mesmo hebreus, né? Os judeus, eles tinham escravos, né? Escravos ali de tribos pagãs, ou no caso os próprios babilônicos, né, que possuíam uma infinidade de escravos, talvez os mais escravocratas do período. Os persas, eles não possuíam, eles possuíam uma quantidade mínima de escravos. Então, vamos dizer assim, que a forma que eles adotam, né, eles optam aí por um sistema de aliança, né, com povos de tribos menores, em vez de ir lá, vamos dizer assim, como os assírios faziam antigamente, botando pau na mesa, matando gente a torto e direito, escravizando quem sobrasse. Eles na realidade faziam alianças com essas tribos menores, as quais elas juravam lealdade ao rei, então prestavam uma espécie de servidão, né? Eles iam lá, serviam por um tempo, pagavam impostos em, digamos, grãos, em alimentos, em ali servos, né, que pudessem trabalhar ali por um período, né, para os reis persas, né? Então você tinha ali, vamos dizer assim, uma relação de cooperação, né, de aliança, digamos, com aquele elemento ali que ele presta segurança, apoio, enfim. Você, no caso dessas tribos menores, retribuíam como uma espécie de servidão livre, né? Digamos, com esta série aí de uniões, né, ia se formando realmente o que a gente conhece aí como um Império Persa, né, que você tem ali esses pequenos reinos, né, ali das extremidades da própria Mesopotâmia, né, as quais, digamos, vão se aliando, né, no caso aos persas, vendo essa, vamos dizer assim, essa consideração, esta cooperação que eles tinham para com seus aliados, né? E digamos que isso
os ajudava, né, os fortalecia aí como um império, né. Porém, aí o que a gente pode dizer na região da Mesopotâmia, né, existia aí um grande obstáculo, né, que se apresentava à frente dos próprios persas, uma vez os quais eles estavam realmente se expandindo como império. Eles não eram mais um simples grupo de tribos perdidas, eles eram um império, eles estavam construindo já seus primeiros vilarejos e cidades, eles já tinham uma organização. Então eles estavam se expandindo como etnia, digamos, outros povos iam se aliando a eles e também, de certa forma, tornando-se persas, né? Então o que acontece? Vamos dizer que aqueles povos que pertenciam ao interior da Mesopotâmia começam a se tornar um obstáculo aos persas, uma vez que talvez o maior desses obstáculos era justamente a Babilônia, né, que era o centro nesse período da própria Mesopotâmia, era talvez a principal cidade-estado da Mesopotâmia e ao mesmo tempo um império, né? Ainda, vamos dizer assim, um império ainda grande, né, ainda imponente, né, e digamos com grande poder de domínio e influência, né, sobre todo o Médio Oriente e sobre também partes da África, Mediterrâneo, né, enfim, eles eram temidos, né. E digamos que os próprios persas ali, antes medas, né, eles já tinham, digamos ali, um passado, né, em relação aos babilônicos, uma vez em que os medas, ainda enquanto tribos, ajudaram na época os caldeus a derrotarem os assírios, né. Eles ajudaram os caldeus a porem um fim aos assírios. Porém, digamos que os caldeus acabaram herdando a Babilônia e construindo um império baseado em toda aquela decadência, né? Algo que, digamos, afastou os medas, e os medas acabaram ficando com, digamos, a vastidão do nada, né? Vamos dizer no popular, chupando o dedo, né? Não tiveram nada, ficaram sem, digamos, os espólios da guerra, né? Então, no caso, os caldeus acabam herdando a Babilônia e os medas acabam sendo, digamos que, excluídos, né, desse espólio, né? Ainda assim, com o passar do tempo, né, a influência babilônica aí sobre o Médio Oriente acabou por prejudicar os medas, né, afastando cada vez mais para terras menos favorecidas ao norte, em divisa com as estepes, né, o que de certa forma favoreceu, vamos dizer assim, que foi decisivo aí na própria constituição étnica, né, dos medas, uma vez que eles tinham essa, vamos dizer, familiaridade, não é, com aspectos das estepes, né? Tanto que as suas próprias construções, as construções dos persas e posteriormente, terão sempre uma espécie de formato de tendas, né, como talvez a principal construção feita pelos persas, né, vamos dizer, um fórum conhecido como a Padana, né, que, digamos, era uma espécie de tenda gigante, né, só que feita com pilônios e um teto, digamos, que ofuscava em beleza, né. Então, o formato dessa construção era justamente de uma tenda, né, algo bem interessante, né. Perdão. Além deste profundo, né, ressentimento, vamos dizer aí, em relação a questões territoriais e étnicas, né, o fator que talvez mais pesava aos persas, digamos, viria a ser a forma bizarra e descabida de como a Babilônia ela administrava os seus domínios, né, com governantes ali fantoches, né, muitas vezes corruptos, os quais serviam ali como fornecedores de insumos para a sua capital, né, a própria cidade da Babilônia. Então você tinha ali o que a gente chamava, né, no período de reis fantoches, né, governantes ali que agiam com corrupção, com desmandos contra os povos ali e forneciam escravos para os babilônicos. Enfim, era um sistema um pouco, digamos, vamos dizer assim, errado, né? Além disso, o único dentre os povos ali da região, o qual oferia diretamente a mística persa, né, viriam a ser aí os próprios babilônicos, em razão de sua perfídia e promiscuosidade. Então vamos dizer assim, que chegou num ponto, vamos dizer assim, na história ali, em que, vamos dizer no popular, aquelas outras tribos menores na região da Mesopotâmia ali, né, elas começaram a se enojar, digamos, com a própria Babilônia em si. Eles começaram a, digamos, sofrer uma influência tão grande
vamos dizer assim, multiculturalismo, essa sopa forçada de multiculturalismo, que, vamos dizer assim, que essa influência, vamos dizer, essa vinda dos persas veio a ser o estabelecimento de uma ordem. E onde há caos, a ordem, uma coisa que é muito engraçada, né, no contexto talvez antropológico ou histórico relacionado aí à vivência humana, é de que a ordem ela sempre suplanta o caos. Você pode ter um período de caos ali extremamente conturbado, extremamente, digamos ali, desequilibrado, mas sempre vai vir uma força que ela obtém um equilíbrio sobre o desequilíbrio, ela traz um equilíbrio de força sobre aquele desequilíbrio ali todo desorganizado. E é o que os persas nesse momento representavam. Eles vinham aí como uma força, digamos, de ordem sobre os desmandos e enfim, aquela falta de ordem, digamos, em relação ali aos babilônicos, né? Então essas tribos começam aí a favorecer, digamos, os persas, ajudá-los em suas campanhas de conquista, né? E eis que, digamos, os persas eles conseguirão, né, alcançar os muros da Babilônia em si e prepararão um cerco, né? Talvez um dos ataques mais épicos aí, mais incríveis, né, da história antiga, que vem a ser esse cerco aí da derrubada da Babilônia, né? Pode se chamar aí de uma talvez intercessão divina, né, atendendo às preces aí dos judeus, que os exércitos do próprio Ciro, né, viessem a esmagar o reino babilônico em um ataque épico, né, libertando tanto o povo do Sião como os outros povos aí que eram mantidos cativos dos caldeus, né? Então, o último rei ali dos babilônicos, né, o Belsazar, ele acaba caindo ali, né, sendo morto justamente pelos exércitos de Ciro, né? E digamos assim que esse episódio, né, tão grandioso, né, um ataque tão épico que ele durou poucas horas, digamos assim. Obviamente que a estabilidade da região após esse ataque levou alguns dias, né, para se concretizar, mas vamos dizer assim que a oportunidade de ataque ela foi tão rápida que durou em uma noite o exército ele conseguia adentrar a cidade. Foi algo realmente uma estratégia impressionante, né? E esse fato ele fica marcado na história, né? O Ciro ele aparece como um libertador e não como, digamos, alguém que está invadindo uma cidade, como os assírios faziam, destruindo cidades, maltratando pessoas, ou os babilônicos que escravizavam pessoas à torto e direito. Não, eles vêm para libertar aquelas pessoas que estavam justamente cativas nas mãos dos babilônicos. Então Ciro ele é visto aí como um libertador, né? Inclusive ele é citado, até mesmo tão importante, né, essa investida, né, do Ciro contra os babilônicos, essa vitória dele, né, sobre os babilônicos, que o mesmo, né, o próprio Ciro ele é citado aí na Bíblia, né, no Antigo Testamento, aí como um enviado de Deus, né? Então vamos dizer assim que ele é um prodígio, um enviado de Deus ali justamente para por fim ali aquela era dos babilônicos, né, e iniciar aí a dita era dos persas, né? E há de se lembrar aí que os povos cativos eram libertados, né? E vamos dizer eles tinham aí liberdade, né, para praticarem suas crenças, costumes e culturas, né? Desde que obviamente se assemelhassem às premissas, né, dualistas do zoroastrismo, jurassem fidelidade política à Pérsia, né? Tal fórmula ela garantiu uma estabilidade nunca antes vista, né, garantindo aí que o recém-criado Império Persa, né, ele fosse expandido em estrutura, beleza e suntuosidade, né, marcas aí dessa própria cultura, questão de indumentária, questão de estruturação, enfim, né? E a partir daí que você vai ter aí essa alcunha, né, do Ciro como o grande, né? Ele é o primeiro que é conhecido aí nas histórias dentre os imperadores, dentre os reis da antiguidade, como o grande, como aquele que tem uma, digamos, está além, né, de outros reis pelo seu poder, né, de ter libertado aqueles povos ali das mãos dos babilônicos, né? Então ele recebe essa alcunha, né? Bom, vamos dizer aí que a fim de erguer uma joia, né, quanto à coroa persa, né, uma impressionante cidade, né, ela foi construída justamente aí na região central ali do Império Persa, né, com edificações administrativas, religiosas, mercantis e até mesmo militarísticas, né.
Passárgada, né, viria a ser o nome dessa cidade, era uma cidade que beirava os sonhos. Porém, o seu idealizador, né, ele não viveu para vê-la ser concluída. No caso, Passárgada, ela, vamos dizer assim, foi fundada por Ciro, né, essa cidade que, vamos dizer assim, teria grandes palácios, grandes estruturas, monumentos gigantescos, né, é tido até hoje como, vamos dizer assim, na cultura lírica, né, na música, nos poemas, como uma cidade de sonhos, né, dos sonhos, enfim, questão de suntuosidade. Mas Ciro não a viu ser concluída, né. Após dominar aí os 4 cantos, né, do Oriente Médio, né, o Ciro ele acaba adoecendo, né, acaba morrendo aí, né, questão de idade, enfim. Por mais irônico ou majestoso, né, nesse caso, enfim, que seja, né, o seu mausoléu, né, o local de descanso de Ciro, é um dos mais simples monumentos aí de Passárgada, né, mostrando a grandeza aí desse rei aí, com até mesmo seu descanso, né. Então o que acontece? Quando você pega outros reis da antiguidade, os próprios sumérios tinham grandes monumentos, os egípcios, né, você tem pirâmides, você tem câmaras mortuárias gigantescas e muito bem adornadas, você tinha ali os próprios hebreus em si também, não é? Enfim, tinham certa suntuosidade. O caso dos persas não, no caso de Ciro, ele é simplista, digamos, nesse seu período de descanso. Ele é grande em questão de suas atitudes, ele é uma pessoa que ele é respeitado pelos seus feitos, mas simplista em relação ali, digamos, à opulência. O seu reino era adornado, possuía toda uma estrutura de indumentária, de beleza e de ostentação, mas o próprio rei, ele não era uma pessoa que ostentava. Digamos que ele foi simplista até o fim, né? O que mantém aí a sua alcunha, né? O que mantém aí o seu legado, né? E vai caber aí ao seu filho Cambises, né, acabar aí continuando o legado de seu pai, né, para conquistar terras além, né, e enfim, né, expandir aí a própria influência persa, né. E Cambises, obviamente, ele vai aí se fixar em uma das regiões mais icônicas da história, que é o norte da África, né. Bom, no período ali de Cambises, né, vamos dizer que no caso a Pérsia, né, ela começa a, digamos, se destacar, não, entre os povos, obviamente, porque ela derruba a Babilônia, não é? Agora é ela quem controla o Médio Oriente, e a fim disso, né, é necessário que esteja esse poder, né, no caso, esteja estabilizado, né, digamos, a fim de justamente, digamos, não sucumbir a, digamos, ameaças externas, entre outros, né. E nesse caso, isso que surge aí o próprio descendente, né, no caso de Ciro, que vem a ser aí o Cambises, né. Cambises, seguindo o exemplo aí do próprio pai dele, né, ele era justo, era um governante que, digamos, ele segue essa mesma premissa do dualismo, da questão das próprias premissas ali, né, no caso dos persas, né, questão de religiosidade. Ele era, vamos dizer assim, nesse ponto, né, administrativo, a cópia de seu pai. Porém, diferentemente de Ciro, né, vamos dizer que Cambises, muito mais extremo do que o seu pai, né, Cambises ele era implacável aí em relação a, digamos, malfeitos, em relação a coisas, vamos dizer assim, a contravenções, né? Ele era implacável em relação a contravenções. Conta-se em um dos episódios, né, da juventude aí de Cambises, né, que a fim dele punir aí um governante corrupto, né, um dos sátrapas ali que ousou ser corrupto, né, em relação aos persas, vamos dizer que ele, a fim de punir, né, esse indivíduo, ele literalmente matou esse indivíduo, né, assassina esse indivíduo a sangue fio e, digamos, esfola a pele do indivíduo, literalmente apendurando, né, em um local público para que todos vissem como exemplo, né, contra os ímpios. Então, no caso o indivíduo cometesse algum tipo de
digamos, contravenção, corrupção, que esteja aí, digamos, tirania ou coisa parecida, que vá contra as premissas dualistas, com certeza teria o mesmo destino que este indivíduo corrupto, né? Essa é a mensagem aí de Cambises, que já demonstrava que o seu reino seria extremamente justo e vamos dizer assim, nem um pouco tolerante em relação a, digamos, corrupções, contravenções, crimes, entre outros, né? Ele era justo em relação a isso, né? E Cambises, né, disposto a expandir, digamos, a influência persa, né, em relação aí ao seu povo, né, a dar maiores condições ao seu povo, a expandir a influência persa, né, inclusive em relação a conquistas, a espólios, entre outros, né, esse jovem rei ele voltou os olhares ao já decadente território egípcio, no norte da África, até, digamos, aquele período dos persas. O Egito ainda era visto como uma espécie de joia, né, uma espécie de joia aí do mundo antigo, né. E o Egito nessa altura ele já padecia em um caos, né, que já durava um tempo, desde ali da conquista dos assírios, né. Os assírios conquistaram naquela época o Egito, ele já vivia aí de vamos dizer assim, um período de caos, né. Após aí um longo período prestando servidão ali, né, no caso aos assírios, muito contragosto, né, e posteriormente também aos babilônicos, né, os egípcios eles não passavam de um povo entregue ao desespero. Então careciam de alimentação, já sofriam com problemas de escassez em relação a colheitas, já não tinham o mesmo poderio de antes ou qualquer tipo de influência diplomática. Enfim, eles aproveitavam-se de períodos onde, digamos, essas influências externas, as quais eles tinham de prestar servidão, não estavam com um controle tão intenso sobre a região. Eles aproveitavam-se, digamos, desse fato, né, com o rei fantoche ali, tentavam aclamar um novo faraó e obter, digamos, algum tipo de apoio diplomático de outros reinos ao entorno, embora muitas vezes acabassem ali fracassando, né, uma vez que já não eram mais ali o império que foram outrora, né. E no caso desse período, né, em que Cambises ele começa a olhar ali com olhares de cobiça, né, para o Egito, né, o faraó que então reinava no Egito ele já era velho e o qual havia feito ali infelizes alianças ali durante a vida dele, né. No caso aí que seria Amasis, né, o qual ele era, esse faraó, né, o Amasis, ele era um bom estadista, vamos dizer assim, ele era, vamos dizer assim, bom com o seu povo, né. Mas ele era péssimo negociador e estrategista. Infelizmente, digamos, as alianças as quais ele fez ali, né, ou eram muito, digamos, dispersas, digamos, ou pouco confiáveis, como era o caso ali dos jônios, né, ali das ilhas jônicas, né, os jônios que, digamos, eles depositaram uma espécie de confiança e depois, posteriormente, ainda irão os trair ainda no final, né. Então, vamos dizer que os egípcios nesse momento estavam realmente entregues à sorte, né. E as terras do Nilo, né, elas eram um alvo fácil para qualquer reino em expansão. Então, diferente se fossem os próprios persas ou qualquer outro reino, o Egito era, digamos assim, um troféu exposto para quem quisesse pegar, digamos, naquele momento, né, já que com a queda dos babilônicos não tinha ninguém para controlar ali naquele momento aquele território. Eles não tinham nem sequer um centro de poder muito bem definido com esse faraó, né? E Cambises, sendo diferentemente de Amasis, né, Cambises aí sendo um excelente estrategista, né, ele firmou as alianças certas aí, inclusive com as ilhas jônicas, né, as quais traíram os próprios egípcios, né, acabam se aliando aí no caso aos persas, né. E também assim os sâmios, né? E os sâmios eles eram exímios marinheiros, né? Eles desenvolviam aí naus bem equipadas, digamos, com arpões e outros, né? Eles tinham equipamentos ali mais, digamos, pro período, né? Digamos, mais desenvolvidos, digamos, para cercos, né? Cercos marítimos. Então eles tinham, vamos dizer assim, que os persas aí com essa aliança aí com os sâmios eles conseguem uma armada, digamos, marítima à disposição deles, para justamente cercar aí os portos egípcios, né, impedir o comércio, enfim, e garantir aí, digamos,
uma influência já inicial sobre a região, né? Anunciando que sim, os persas conquistariam o território egípcio, né? Já os avisando, né, com esse bloqueio marítimo por parte dos sâmios, de que, digamos, os persas eles iriam sim invadir, no caso, o território egípcio, né? Já sinalizando que aquele troféu era deles, né? E tendo assim aí uma frota de naus à sua disposição, né, além de um imenso e numeroso exército, né, que os persas eles, a essa altura já possuíam. Imagine, tendo não somente já os territórios dos persas, como também dos babilônicos, os judeus que inclusive tinham sido libertados dos persas, ofereciam parte, digamos, de sua força militar também para compor os exércitos, digamos, dos persas. Então você tinha ali um exército multiétnico muito bem equipado e pronto para qualquer tipo de batalha, né? Então vamos dizer que a Pérsia ela tinha todo o aparato suficiente para uma campanha aí extremamente, vamos dizer assim, onerosa em questão de estruturação, né? Então eles tinham capacidade sim para isso, né? E, bom, digamos aí que restava um único aliado, digamos aí, os egípcios, em relação aí a uma possível defesa, né, contra os persas, que viria a ser aí um aliado natural, né, o próprio implacável deserto aí de Canaã, né, a mesma região pela qual os hebreus migraram, né, quando foram libertos do Egito, né, que migraram até a região, no caso aí da Judéia, né? Então eles tiveram de atravessar aí o deserto do Canaã, né? Então é um dos desertos mais implacáveis aí possíveis, né? E digamos que era a última barreira de defesa a qual os egípcios compunham. Por quê? Digamos que para uma força terrestre, digamos um exército, mesmo que muito bem equipado e muito bem, com uma rota muito bem definida, né? Um corpo de transporte muito bem definido, né, para essas tropas, eles levariam cerca de 10 a 20 dias para cruzar, digamos, no ponto mais curto possível, digamos, da rota mais curta possível, o deserto de Canaã e conseguir alcançar, digamos, o estuário do Egito, que é uma região mais fértil, com abastecimento, com água, né, algo que não existe no deserto, né, levaria de cerca de 10 a 20 dias, uma travessia nada fácil, né? Então, era talvez a maior preocupação de Cambises, conseguir atravessar esse território com o mínimo de baixas possível, né, no seu exército. E era a vantagem a qual o Amasis e os egípcios contavam, né? E até aquele momento realmente seria o que eles precisavam, né, montando um cerco de defesa, né, no estuário do Egito, prontos ali para, digamos, estraçalharem, digamos, com as forças persas, né, e conseguirem obter a vitória a qual tanto necessitavam. Porém, eis que, digamos aí, vamos dizer assim, um fator, né, ele define os rumos da história, né, um fator surpresa, que é quando um dos oficiais mais, vamos dizer assim, leais até então ao faraó Amasis, ele acaba desertando, né, acaba traindo o faraó também, e oferecendo apoio e abastecimento aí, transporte, alimentação aos guerreiros persas. Então esse oficial ele tinha, o qual ele não era muito bobo, digamos, também um estrategista muito bem esperto por sinal, ele utiliza de todo o equipamento que possuía, abastecimento em relação à água, mantimentos, no caso comida, e comboios de transporte com camelos e outros para conseguir transportar toda a força ali militar, no caso dos persas, né? Desde ali, vamos dizer, bigas, carros de combate, né? Época, bigas ali, né? Assim como cavalos, entre outros, né? E além dos próprios soldados, né? Os próprios guerreiros persas, né? Conseguiram, digamos, atravessar ali o deserto de Canaã com tranquilidade, né? Para o desespero dos egípcios, a última barreira a qual eles tinham acabou, digamos, sucumbindo, né? Justamente pela traição de um oficial egípcio, o qual aí coopera, né? No caso, com o inimigo, né? Com o elemento conquistador. Bom, não bastasse todas essas condições possíveis, né, para que os persas pudessem alcançar os portões aí de Mênfis, né, que vem ser aí a capital, né, no caso dos egípcios,
Eis aí quis o destino, né, que às vésperas aí da grande batalha, o faraó Amasis ele viesse a morrer de velhice, né, e acaba tendo ali adoecendo por um problema, né, uma complicação emocional e acaba morrendo, né. E acabou restando ali para o jovem e inexperiente filho dele, né, o Psamético, ali, digamos, suportar, digamos, o ataque ali dos persas, né. E esse coitado desse jovem inexperiente, né, ele acaba utilizando de todos os recursos que possuía ali para defender o interior das terras egípcias, né. Vamos dizer assim, que ele tentou, né, digamos, oferecer algum tipo de resistência. Porém, essas manobras desastrosas, né, de defesa não bastaram aí, né. Ele tentou, digamos, confrontar por 2 vezes o exército persa, acaba perdendo nas 2 vezes, recuando para os portões da cidade, ao invés de defender o estuário e impedir que aquelas tropas conseguissem ter um abastecimento além, né, que perdesse o seu abastecimento ou perecesse no deserto. Ele acaba se fechando nas portas dos portões da cidade, enquanto as tropas persas se fartavam em abastecimento, né. Então, com isso, né, o já decaído Império Egípcio ele acaba caindo aí na mão dos persas, né. E para os conquistadores aí, né, tratava-se aí de um paraíso em meio ao deserto, né, no caso ali a região do Egito, né. E para Cambises aí viria a ser a prova, né, de que ele honrava, né, o legado do pai dele. Sim, no ano de 525 ali antes de Cristo, né, ocorre aí a vitória, no caso dos persas, né, sobre os egípcios, né, com aí a mão do conquistador Cambises, né, honrando o legado de seu pai Ciro. Bom, e vamos dizer assim que a essa altura, não é, com a conquista ali do Egito, né, o Império Persa, digamos, ele começa vamos dizer assim, que essa expansão ela começa a dar certos frutos, né, uma vez em que garante-se uma maior opulência, né, a população, um maior retorno, né, das pessoas, digamos, ali os próprios persas em si de sangue, ou mesmo as outras pessoas que, digamos, compunham, né, este império. Então, ser persa, àquela altura, digamos, da história, era realmente estar protegido por um império, digamos, cosmopolita e ao mesmo tempo protetor, digamos, de sua população, que vinha aí estar nesse elemento aí de Cambises, né, por ser um conquistador, alguém que, além de estar, digamos, até aquele momento ali preocupado, né, com o seu povo, também um expansionista, né? E vamos dizer assim que a sede de conquistas de Cambises ela vai, digamos, aumentar, né? Uma vez em que bastaria, digamos, ter a coroa, né, do mundo antigo ali sob suas mãos, né, a joia do mundo antigo que viria a ser o Egito, né? Vamos dizer que Cambises ele começa a ambicionar terras até então desconhecidas, digamos, do Médio Oriente, né, que viriam a ser aí a região da Líbia e, no caso, da Etiópia, né, o reino conhecido aí como Etiópia, que no caso naquela época já existia, não é, obviamente, aí, não é, descendentes lá de Mahrambilques, né, no caso descendentes dela, né, no caso ali o reino dos etíopes. Então o que acontece? Vamos dizer que Cambises ele quer ir além, ele quer ir onde antes, digamos, nenhum rei, digamos, nenhum governante do Médio Oriente havia chegado antes, né? Então ele começa a projetar, digamos, essa expansão utilizando de seus exércitos ali de 2 forças militarísticas ali, né, de 2 legiões para, digamos, adentrarem ali tanto ao deserto da Líbia, né, na região ali em relação àqueles povos, né, daquele território, e também em relação ali à região da Etiópia, tendo de passar pela Núbia. Porém, um fator o qual Cambises, digamos, não contava, né, e desafiando justamente o obstáculo que mais o custou, né, em relação à conquista do Egito, que seria justamente o deserto de Canaã,
ele acaba enviando essas duas forças para desertos ainda piores, né? Que o deserto da Líbia é tão seco e tão árido quanto o deserto de Canaã, e a região da Núbia é extremamente pedregosa, com formações rochosas e também extremamente estéril, né? A qual, digamos, os soldados ali teriam poucas condições de sobrevivência. Afinal, para os próprios persas era um território, digamos, desconhecido. Eles tinham conhecimento de que existiam essas civilizações, esses povos ali, porém, por um acaso, né, do próprio destino, nenhum desses dois exércitos chegou a confrontar, seja líbios, seja núbios, ou nem sequer chegaram próximos da própria Etiópia em si. Conta-se aí que o exército, no caso, ali a força militar, né, que ela foi designada para a região da Núbia, retornou aos frangalhos. Uma parte dessa força militar retornou aos frangalhos, né, grande parte tendo baixado no caminho. E conta-se que o exército que rumou para a região da Líbia, não é, provavelmente para a área do Saara, acabou, digamos, desaparecendo e nunca mais foi vista, né? Então, digamos que sucumbiu, né, o próprio deserto em si. E isso, vamos dizer assim, conta, né, de uma forma até um pouco irônica, a derrota maior, digamos, de Cambises. Ela não foi uma derrota bélica, uma derrota, digamos, em relação a uma batalha, né, um elemento mais forte, mas sim uma derrota para a própria natureza em si, né? Conta-se os relatos, né, que o próprio imperador, né, o Cambises, ao saber dessa derrota, né, em relação à própria imensidão do deserto, né, ele contraiu uma espécie de depressão. Então, digamos que ele se culpou, digamos, por essa derrota, né, quando digamos, o ego dele, né, sua sede por conquistas, suplantou, né, a sua própria capacidade de conseguir vencer vamos dizer assim, um limite que antes outros reis, inclusive até mesmo egípcios, outrora não, digamos, teriam conseguido da mesma forma, né, não chegaram também a essa altura. Cambises também não conseguiu, né? Então, alguns anos aí após conquistar as terras do Nilo, né, tão suntuosas, né, o já doente imperador ele retornou, né, teve a intenção de retornar aí com sua comitiva, né, para sua terra natal, no caso norte da Mesopotâmia, né, até Passárgada, né, retornar até a cidade de Passárgada. Porém, durante a viagem, aí o grande conquistador do Egito ele acaba por suicidar-se, e pela própria depressão dele ele acaba cometendo suicídio, né, ele se mata, né, dando fim aí à sua dinastia. Ele não deixa herdeiros. No caso, algo que é engraçado, né? Alguns dizem que por causa da depressão dele, a própria esposa também adoeceu e acabou morrendo antes dele, né? Então ele acaba não deixando herdeiros, né? Cambises ele finaliza com a própria dinastia familiar dele, digamos, em razão de uma depressão por uma derrota a qual, digamos, ironicamente, vem a ser ainda a própria natureza, né? Caberia aí ao seu principal comandante, né, no caso, o principal general ali das forças persas, o Dario, né, a tarefa aí de herdar o Império Persa, né? E Dario, digamos, diferentemente de Cambises, o qual aí na sua sede de expansão, nesse período de depressão, ele acaba, digamos, um período ali que dura cerca de alguns anos, né, ele acaba, digamos, abandonando a administração do próprio império em si, digamos, não administrando de uma forma centrada, né, com maior atenciosidade, o que acaba gerando conflitos internos e mesmo aí tentativas de usurpação de trono, né, ou falsários tentando reclamar do trono, né. E seguindo os passos, no caso de Ciro, né, o Dario, né, no caso esse general, ele tratou de restabelecer a ordem, onde Cambises de certa forma havia falhado. Ele inicialmente, para restabelecer a ordem, justamente se foca, né, no centro do império, no caso uma região ali
compreende o norte da Mesopotâmia, né? Ele depôs ali falsos reclamantes do trono, né? Como um sortista chamado Bardia, né? Ele persegue esse sortista aí que tentou, digamos, reclamar o trono para ele, né? E acaba aí o derrotando, né? Reclamando daí o trono, no caso, para si, né? Dario acaba se tornando aí realmente daí com apoio ali no caso, né? Firmando importantes alianças com famílias ali da elite persa, né? Ele acaba justamente sendo coroado, né, como imperador, né? E ele não firma somente a estabilidade, né, essa coroação, né, como soberano da Pérsia, assim como garante aí um apoio, né, e recursos para não somente expandir a influência persa, né, como também construir importantes monumentos. Então Dario, vamos dizer que ele inicialmente, né, no início de seu reinado, ele consegue até uma relativa expansão, digamos, do território persa, porém quase não tanto com campanhas, digamos, extremamente custosas, gigantescas e, digamos, megalômanas, como era o caso de Cambises, né, que transportava exércitos, que transportou um exército gigantesco, né, a fim de, digamos, derrotar com os egípcios ali no caso, né, para dar um fim ali ao comando dos egípcios, né. No caso de Dario, ele era muito mais organizado em relação a isso. Ele dispunha do excedente, ele dispunha de uma quantidade de forças militares para campanhas ali de expansão, ao mesmo tempo em que firmava alianças também com outros povos, né. Então ele era muito mais um estrategista, um estadista e um construtor do que um expansionista, digamos assim, alguém, vamos dizer, aficionado ou, enfim, totalmente ligado à expansão. Ele era muito mais um construtor. Então vai ser, vamos dizer assim, o início de uma belle époque, digamos assim, do Império Persa. O período em que eles irão construir, digamos, monumentos, palácios, cidades, em que irão restaurar territórios os quais haviam conquistado. Então, Dario ele vai ser visto muito mais como um bom estadista. Vamos dizer assim, que súditos até mesmo de locais conquistados irão prestar reverência a ele, né? Diferentemente de Cambises, que muitos odiavam, no caso, Dario ele será aclamado, vai ser alguém que vai investir, digamos, no seu império, né? E no decorrer aí do seu reinado, né, aí do reinado de Dario, a Pérsia ela se tornará aí o maior império qual o mundo havia conhecido até então, em questão de tamanho, né. Ele abarcava desde o extremo leste do Oriente Médio, né, atual divisa entre o Paquistão e a Índia, imagina, lá quase já beirando, né, o extremo Oriente, até os Balcãs, no caso ao norte, né, que ali beiravam a região ali onde hoje situam-se ali as terras eslavas. Então, imagine, ele chegou até mesmo esse ponto, né, a expansão dos persas. As ilhas mediterrâneas ao oeste, né, no caso o território dos jônios, entre outros ali, né, e parte inclusive da Núbia, o extremo sul, que foi justamente aquele território ao qual o Cambises conseguiu chegar e dali não passou, digamos, né. Então ele conquistou todo esse território. A Pérsia era, vamos dizer assim, proporções para o mundo antigo, ela abarcava praticamente do mundo conhecido até então cerca de 80%, digamos, do mundo conhecido, 80-85% do mundo conhecido pertencia à Pérsia. Então realmente era um império de proporções nunca então vistas, né? Bom, vamos dizer aí que no caso de Dario, né, ele acaba construindo, né, e finalizando importantes cidades aí como Passárgada, né, cidade em que Ciro iniciou. Dario ele irá concluir a obra de construção dessa cidade, né. Susa, né, que também se torna uma das principais cidades persas, e também Persépolis, né. Estas cidades elas vão ter moradias, mercados, templos imponentes, palácios inclusive, né. Além de ter aí restaurado a ordem na Babilônia, né, inclusive, a cidade que vai sendo conquistada, né, não mais com perfídia, né, mas sim com uma administração muito bem centrada, né. E também ele estabiliza a influência ali sobre Mênfis, né, capital da região do Egito. Então, vamos dizer assim que Dario ele soube muito bem
digamos, estabilizar ali a influência persa nas regiões onde ele estava. E, de certa forma, né, graças a Dario, o comércio de riquezas e especiarias ele tornava-se fervilhante em todo o mundo conhecido, graças a uma rota construída do Mediterrâneo ao Oriente, né, cortando grande parte do Império. Então, vamos dizer assim que a primeira estrada, entre aspas, construída no mundo antigo foi feita pelos persas, uma espécie de construção feita sobre pedras batidas no chão, né, a qual, digamos, formava uma espécie de trilha, né, uma rota que ela literalmente cortava ali a região do Oriente Médio. Até hoje ela inclusive existe em algumas regiões, né? Ainda pode ser encontrados resquícios, pequenas construções antigas, né, que datavam deste período, né, a qual literalmente corta desde o mar Mediterrâneo até o extremo leste do Paquistão. Então imaginem, era um território onde literalmente todas as especiarias, riquezas, né, pedras preciosas, tecidos das mais diferentes qualidades, armamentos, formas de entretenimento como instrumentos musicais, por exemplo, jogos que existiam na época, digamos, entretenimento barato, como por exemplo casas de banho, mulheres, entre outros, todo o tipo de entretenimento que poderia existir passava por esse tipo de rota. Digamos, a questão de militaria, compra de armamentos, ferramentas. Então tornou-se, digamos, através do comércio também uma espécie de aproximação entre as etnias que compunham o Império Persa. Então, vamos dizer que em uma região da Pérsia você conseguiria adquirir produtos que vinham do Egito. No Egito você poderia ter produtos que vinham do Paquistão, da própria Índia em si. Então você tinha, vamos dizer, um intercâmbio muito grande dentro do Império Persa, tá? Graças justamente a essa, digamos, essa Belle Époque construída por Dario, né? Então o povo ele experimentou de uma opulência que antes não existia. Quando você pensa em mundo antigo, quando você está, por exemplo, sob a influência dos assírios, você tinha desolação, caos e pobreza. Quando você estava com os babilônios, você até poderia ter um pouco de, digamos, estabilidade, porém a base de escravidão e a base de concentração de poder que ia diretamente para um único local pluricultural, digamos, né? No caso da Pérsia, não. Você pensa não em centralização de poder, mas em descentralização. Uma vez em que Passárgada poderia ser opulenta, uma cidade incrível, mas merecida. Vamos dizer assim, essa opulência ela era merecida, uma vez em que não era somente Passárgada grande, mas você também tinha Susa grande, você tinha Persépolis grande, você tinha Babilônia grande, você tinha Mênfis grande, você tinha, no caso, Jerusalém grande. Nesse mesmo período, então você tinha várias cidades, você tinha locais que, digamos, ganhavam com essa influência persa. Então você não pensava em Persépolis, você não pensava em Passárgada, você não pensava em Babilônia, você pensava em Pérsia como um todo. Então é o primeiro exemplo, né, de descentralização que, digamos, de certa forma dá certo. E realmente deu uma fórmula que, digamos, garantiu à Pérsia uma estabilidade de influência realmente invejável, né? E digamos que justamente essa estabilidade, né, ela vai gerar um atrito épico, né, posteriormente, ainda no reinado de Dario, que vai ser entre duas grandes forças, vamos dizer assim. Você tem de um lado os próprios persas em si, né, justamente ambicionando além, uma expansão além. E do outro lado você tem um povo o qual também almejava expandir-se e também se defender dessa ameaça magnânima, que viriam a ser os gregos. Então você tinha duas grandes forças prestes a se colidirem, digamos, em um confronto épico, né? Obviamente nós abordaremos a respeito desse confronto, desse embate nos nossos próximos encontros, né?
falaremos um pouco aí paralelamente da própria, obviamente, história dos gregos também, né, da etnia grega, da cultura grega, né, que é extremamente rica, talvez a cultura mais rica do mundo antigo em relação a conhecimento, mas que, digamos, de certa forma rivaliza com a Pérsia. São duas grandes forças culturais e étnicas, uma com uma etnia central, digamos, em relação às cidades-estado, com um dogma muito bem definido, através do politeísmo, né, vamos dizer assim, uma mítica muito bem definida, e um outro povo extremamente descentralizado, mas também com uma premissa extremamente bem definida. Então, a essa altura da história, vamos dizer assim, você não tem mais, digamos, culturas nômades, tribais, ou simplesmente um aglomerado de grupos tentando sobreviver, se degladiando, digamos, por um quinhão de terra. Você já tem duas grandes potências se enfrentando justamente por uma questão não somente de sobrevivência, mas justamente de hegemonia, sobre qual cultura ela realmente consegue se sobrepor sobre a outra. Então é uma situação muito mais profunda, né, que nós justamente abordaremos aí nos nossos próximos encontros. Bom, espero que até aqui tenham gostado um pouco, né, a respeito aí da cultura persa, né, essa cultura aí que mostra justamente a questão do descentralismo, desse cosmopolitismo ligado justamente a uma premissa principal em relação à crença, a qual, digamos, obviamente vai deixar como herança, e posteriormente nós estaremos falando mais aqui sobre a história persa, né, para complementar aí essa questão de embates, né, obviamente serão outros serão outros reis a serem aí, digamos, abordados aqui, né, teremos outros reis aí persas que serão abordados, mas justamente nesse conflito, né, justamente nessa questão aí, digamos, dos persas, né, nessa história deles, a própria herança deles em relação a essa questão de etnia, de costumes, de indumentária, de, digamos, a próprio intercâmbio, né, de produtos, de culturas, de conhecimentos, torna aí ímpares, né, em relação à história. E obviamente que esse choque com os gregos será, digamos, crucial para a própria história em si, onde nós temos ali literalmente Europa e Oriente Médio se degladiando, né, como, digamos, dois centros de cultura, né, algo realmente impressionante. Bom, novamente espero que tenham gostado do nosso encontro, né? Se gostaram aí do vídeo, deixem um like a respeito e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado!